Olá você, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nas redes, tanto da Federação do Comércio, da Associação dos Desenvolvedores Urbanos, ADU, e também aqui no nosso SECOB, Sindicato de Habitação e Condomínios. Nosso convidado de hoje é o advogado sócio do escritório Furtado e Rezende, Carlos Eduardo Campos Rezende, diretor jurídico também da ADU. E o nosso tema de hoje, como nós já tivemos outras oportunidades, é sobre o lote legal. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E deixa eu começar fazendo uma pergunta diferente para você. Essa questão de lote irregular é uma questão hoje sensível, uma questão que realmente tem demanda nos escritórios de advocacia, dos advogados que lidam com o direito aí condominial? Bom, também agradeço o convite, o espaço aqui para falar de um tema tão relevante, um tema que, enfim, atinge muito a sociedade brasileira, né? A gente brinca, né, que a aquisição de um imóvel ela não é uma mera aquisição, é uma realização de um sonho. Então nós entendemos que a proteção dessa aquisição ela tem que se dar, né? Hoje uma frustração na aquisição de um imóvel que não tem a devida regularidade, ela é gigantesca. Não é igual comprar um carro, né? Não é igual comprar um carro, mas tem que se dispõe a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer hora. Realmente a gente está lidando com sonhos, né? Doutor Carlos, essas demandas elas são constantes dos escritórios? Sim, elas são constantes. Infelizmente, no nosso território brasileiro, o desenvolvimento urbano, ele, por vezes, ele se deu um atropelo, né? Por falta de políticas públicas, de habitação, muitas das vezes políticas públicas de desenvolvimento urbano. Às vezes não tem o planejamento nem das cidades, né? Como que vai ter o planejamento do loteamento dentro da cidade que não tem planejamento? Perfeito. Esse é o cenário que contribui substancialmente para um desenvolvimento urbano irregular, né? Então, com essas pitadas, enfim, com esses temperos todos, a gente se depara inúmeras vezes com aquisições de imóveis irregulares, que a sua regularização, por vezes, ela é, inclusive, impossível de ser feita, né? Aqueles que são possíveis, a regularização é muito custosa financeiramente. E deve ser demorada também, né? Demorada, né? O cara não tem papel, se ele não tem papel daquele imóvel, ele não tem... Mas o comprador corre mesmo risco de adquirir um lote irregular, seja lá porque o lote está mais barato, tem uma vantagem ali, ou porque não pesquisou, ele corre risco de perder o dinheiro? Sim. As hipóteses de regularização, elas se confrontam também direitos tão importantes como tal. Por exemplo, o próprio direito ambiental. Se aquele lote ele se encontra numa área ambiental sensível, uma área de proteção permanente, aquela edificação, aquele lote ali, ele não vai existir, né? Aquela edificação que você executa ali num lote irregular, ela é passível de demolição. Então, a gente fala, é importantíssimo, quando uma aquisição de um imóvel, a fiel identificação se aquele imóvel de fato é regular. Porque nessa questão é mais complicada ainda, porque não é só uma relação cliente-comprador, né? Porque a gente tem todo o Estado e todo o aparato do Estado, dos órgãos fiscalizadores. Então, talvez, queria que você confirmasse, talvez seja a questão do lote irregular, às vezes foge do âmbito de quem vendeu e de quem comprou. Sim, isso transcende, né? Numa relação de compra e venda, você tem vários agentes, tem aquele que intermedia, tem aquele que faz a própria aprovação daquela edificação futura que você pretende edificar. Né? Então, uma aquisição de imóvel, ela tem vários fatores, vários agentes envolvidos, que por sua vez, quando da sua originalização, lá da concepção do produto, do imóvel,
se ele foi concebido de forma errônea, equivocada, ilegal, o prejuízo para toda a cadeia, ele vai ser evidenciado, ele vai acontecer. Vamos lá, vamos definir agora o que é um lote legal. Bom, a gente, talvez esse simbolismo do lote legal, ele transpareça algo muito abstrato, mas não. Hoje, facilmente, você consegue identificar um lote que é legal, um imóvel regularizado, de um que não. Aí você, enfim, aqueles que estão nos assistindo podem nos perguntar, poxa, como é que eu identifico isso? A gente, na condição de operador do direito, militante na área imobiliária, a gente fala, cara, siga a sua matrícula do seu imóvel, busque a matrícula daquele imóvel, porque é lá que vai constar toda a vida e o histórico daquele patrimônio, daquele bem, né? E de fato vai te indicar se aquele bem ele está registrado, ele existe efetivamente na condição registral, no sistema registral brasileiro, né? E por sua vez, ele existindo, né, ele estando ali sem nenhuma mácula, sem nenhum apontamento, há de se entender que aquele imóvel é legal. Quando de uma aprovação de um empreendimento imobiliário, porque a gente fala, né, a cidade ela não existe, ela não cresce, ela não desenvolve sem um parcelador do solo por trás, sem aquele cara que desenvolve, aquele personagem que desenvolve o loteamento. Porque se você vai construir um prédio, antes do prédio você precisa do lote para o prédio ser construído. Se você vai construir uma casa, do mesmo jeito. Então, todo o desenvolvimento imobiliário da cidade, ele antecede um parcelamento do solo por meio de um loteamento. E um loteamento, para ser desenvolvido, ele cumpre e passa por diversas etapas da sua aprovação. Análises urbanísticas, análises ambientais, análise de impacto de vizinhança, enfim, uma série de análises por diversos órgãos municipais, talvez estaduais, dependendo do porte de empreendimento até federal, que ali são chancelas e validações de que aquele produto que vai ser vendido, que vai ser entregue ali, é um produto regular perante a lei. Então a gente sempre direciona, busque a matrícula do seu imóvel. É lá que vai constar o registro do parcelamento do solo, e com esse registro há de se entender que o cartorário que fez aquele registro olhou toda a documentação inerente à aprovação, que são exigidas à aprovação de um empreendimento como esse, e por sua vez aquele lote, aquele imóvel é legal, é regular. Doutor Carlos, eu tenho a impressão, lidando com a comunicação dessa área de condomínio, de imobiliárias, que a compra de um imóvel, pela importância que tem para o comprador, ele não é uma compra igual a outra compra que a gente faz aí no dia a dia. Não é uma compra, por exemplo, de jantar, por exemplo, né? Se falando assim, uma linguagem bem quase tosca. Eu quero te perguntar, nessa hora que a pessoa vai procurar um imóvel para comprar e acha o imóvel do sonho dele, nesse momento, a minha impressão é que sempre precisa de um advogado. Eu fui comprar um apartamento e pedi para um advogado dar uma olhada. Ele voltou para mim com um dossiê de 128 páginas. Eu só falei para ele, está tudo ok? Não, está tudo ok. Mas é isso tudo. Então, assim, então o advogado, ele é necessário? Bom, vai falar para mim, se não poder comprar sem pode, né? Mas eu não vou ser corporativista ao passo de falar que toda aquisição de todo imóvel ela deve ser realizada por intermédio, ou melhor dizendo, assessorada, passando pelo olho de um advogado. Não vou ser corporativista desse tanto, mas há aquisições e aquisições, há imóveis e há imóveis. A partir do momento que você tem uma unidade habitacional consolidada, né, onde você tem ali uma manutenção e um histórico de vivência naquela unidade, né, você tem pouca influência de questões externas. A exemplo,
uma praia na frente, né? A gente percebe que aquisições no litoral elas têm que ter uma prudência muito grande, porque você tem área de marinha, enfim, área ambiental que interfere muito nas aquisições de imóveis no litoral brasileiro. Inclusive paga a taxa para a marinha, né? Ficou na frente do mar, paga a taxa para a marinha. O Laudem, isso não é barato, não. Não é barato, muito caro, enfim. Então, assim, há aquisições e há aquisições, né? Então, aquelas aquisições que você percebe que pode ter, aquele histórico do próprio vendedor também, ela é importante. O vendedor é sadio financeiramente, né? Ele tem um histórico de dívida muito alto, muito grande, relevante, conhecido, mas a princípio a matrícula ela é o balizador de tudo, porque a gente tem um princípio no direito imobiliário que fala que o princípio da concentração da matrícula é lá que é o certificado, é lá que é o RG do imóvel, né? Então todas as problemáticas envolvidas no imóvel necessariamente, não estou falando que todas vão, mas necessariamente estão contidas ali na matrícula do imóvel. Então, por esse princípio, por essas questões que a gente também não pode desvendar tudo, né? A gente não tem esse poder todo, a gente orienta nas aquisições de baixo risco, né? Onde você tem todo o histórico do imóvel, a relação do imóvel ela já vem de muito tempo, você conhece o seu vendedor, né? Tem, pelo menos, buscou saber sobre relação a dívidas e principalmente fiscais, que é algo que preocupa muito os advogados militantes nessa área. Você pode fazer sem assessoria de um advogado. Por outro lado, há áreas, há imóveis que têm uma relevância e influências de outros seres e outros fatores que aí, por bem, é imperioso que você tenha uma assessoria do profissional capaz de falar assim, pode seguir, não pode seguir. Então eu entendo por esse lado. Bom, a gente vai fazer agora uma pequena pausa. Nós já vamos aqui, já está no ar a segunda parte dessa entrevista, que nós vamos voltar a falar da questão do lote legal. Porque nessa segunda parte eu vou falar mais do lote ilegal do que do lote legal. Continue com a gente. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista sobre lote legal e também sobre lote ilegal. Aliás, principalmente o lote ilegal. Entrevistando o Dr. Carlos Eduardo Campos Rezende, advogado sócio do escritório Furtado e Rezende, e diretor jurídico da ADU, que é a Associação dos Desenvolvedores Urbanos. Dr. Carlos, a gente está falando sobre lote, como é que a gente descobre o lote, como é que a gente sabe se o lote é legal. E o lote legal, ele é assim, ele é visível, ele é prontamente detectável? Ótima pergunta. Muitas das vezes não, infelizmente não. Hoje a gente, nessas operações, enfim, depois eu vou falar um pouquinho melhor da atuação, né, desse grupo que foi criado no Ministério Público. Nessas operações que a gente, enfim, esse grupo deflagrou, se encontra muita coisa que visivelmente são ocupações clandestinas, né, parcelamentos do solo clandestinos. Por outro lado, há também grandes estruturas de empreendimentos imobiliários consolidados com arruamento, pavimentação, às vezes até com um certo lazer, equipamento de lazer desenvolvido que são irregulares, né? Então, assim, não é no visual que você identifica se aquele loteamento, enfim, se aquele parcelamento. Porque o visual é fácil de mexer, né? Sem dúvida. Você quer mexer no papel. Hoje facilmente você faz ali uma aquisição de um terreno, acreditando que você de fato está comprando algo seu, mas quando vê você é sócio de uma empresa ou é coproprietário de um grupo gigantesco e aquele que vende não tem responsabilidade nenhuma perante os adquirentes ali. Então, é imprescindível, mais uma vez, gosto de sempre estar ressaltando, pontuando que a aquisição de um imóvel ela deve ser necessariamente identificado sua matrícula do imóvel, onde ali você consegue ver e identificar o que efetivamente você está comprando. Bom, você abriu a
aparece aí da questão dessa, não é uma parceria público-privada, porque não é esse o objeto jurídico, mas essa união entre a iniciativa privada e o Ministério Público para ajudar nessa questão. Eu queria que você falasse desse grupo, né, e queria que você falasse como que ele trabalha e já os resultados. Bom, foi um grupo idealizado junto com a promotoria do Estado de Goiás, por meio da DU, Secov, Ficomércio, todos aqueles players que de fato se preocupam, né, com o desenvolvimento da cidade. Nós, na condição da DU, a gente fala que o nosso pior concorrente é aquele, né, eu falo dos associados, daqueles que empreendem de forma correta. O pior concorrente é aquele que faz de forma clandestina, porque ele não paga imposto, ele não sofre, muitas das vezes, as restrições urbanísticas que as cidades impõem, né, que a aprovação impõe. O custo de aprovação e desenvolvimento de um produto dele é infinitamente menor e, por sua vez, ele não transfere isso para o preço. O preço do metro quadrado dele de venda é bem mais baixo do que o usualmente aplicado no mercado, e você tem um concorrente que aquele consumidor ou de forma distraída, né, sem a prudência necessária, faz lá a aquisição, ou também temos que identificar aqueles consumidores que têm ciência que está comprando algo irregular, né? Então, nesses dois cenários, você tem ali um concorrente que a gente fala que é aquele concorrente desleal, né? Porque ele de fato não sofreu os custos de tempo e financeiro que aqueles que atuam nas quatro linhas da legislação sofrem. Então, é isso. Como que a DU tem trabalhado também na questão do combate ao lote ilegal? Lote pirata, né? Pirata. A DU ela foi convidada, né, como uma das idealizadoras desse projeto, a participar desse grupo Lote Legal, né, um grupo encabeçado pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Lá está presente várias entidades, a exemplo a SEMAT, Secretaria do Meio Ambiente. O meio ambiente é um dos grandes afetados por essas ocupações e enfim, desenvolvimentos ilegais de solo, né? Então, a SEMAT está lá dentro, as secretarias, muitas das vezes secretarias municipais de meio ambiente dos municípios, onde haveria a necessidade da atuação desse grupo, o CRES, o CREA está lá dentro, enfim, várias entidades que se juntaram buscando um objetivo comum. Qual é? O combate do parcelamento irregular do solo. Porque, mais uma vez, além do custo financeiro para aquele que adquire, você tem um custo social muito grande, né? Porque um loteamento que é vendido, idealizado e que por sua vez ele não é regular, ele acaba atingindo toda uma economia local, né, de forma objetiva, de forma contundente. Então, o custo social do parcelamento do solo irregular desse é gigantesco. Qual é o benefício para a cidade do lote? O custo ambiental ele também é gigantesco. Muitas das vezes esses empreendimentos são desenvolvidos em áreas sensíveis ambientalmente falando, e também o custo urbanístico para as cidades, porque a cidade ela não estava planejada ter aquele núcleo de moradia, aquele núcleo de ocupação naquele local, né? Ali está longe da escola, está longe do transporte público, a água não chega. Está invadindo uma área de preservação ambiental. Invadindo uma área de preservação ambiental, né? Fazendo poluindo também, poluindo, lençol freático. Muitas das vezes as soluções de saneamento elas não são compatíveis com a necessidade da cidade, com o que a cidade pode estar recebendo na condição de resíduos, né? Enfim, são diversas frentes, diversos problemas sociais, ambientais, urbanísticos que essas ocupações irregulares promovem para o universo da cidade. Quando a gente fala do grupo de trabalho, do grupo de ação, presume-se que
esteja atuando, né? Qual é o trabalho da fiscalização que já foi feito até agora? Bom, por esse grupo de trabalho aconteceram já 3 fiscalizações em 3 municípios diferentes. Sim, eu acho que é agora. Muitos. Trindade, Cavalcante e também uma comarca que me fugiu o nome aqui agora. Mas foram em 3 municípios. Esses 3 municípios se identificou, até mesmo com a contribuição do promotor local, se identificou a existência de ocupação irregular, de parcelamento do solo irregular, de lote ilegal, e ali se deu toda uma mobilização da própria promotoria, encabeçada pela doutora Marta, que salva aqui ela por esse brilhante trabalho desenvolvido, e além de outros órgãos fiscalizadores, a exemplo, a própria SEMAD, que tem o cunho da fiscalização ambiental, o próprio apoio das secretarias municipais urbanas, né, de desenvolvimento urbano das municipalidades ali envolvidas, entendendo e identificando que aquele empreendimento não passou por uma ritualística de aprovação necessária, e ali já em loco um trabalho de identificação, um trabalho de apreensão de materiais de construção, né? Enfim, aqueles materiais envolvidos à edificação daquele empreendimento, dos imóveis ali contidos. Então, assim, uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar: aquele que constrói um loteamento irregular, ele também é irregular. Então, ele também está cometendo crime, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade, que não é só o empreendedor que é punido, que sofre sanção. Não só. Aquele que está ali edificando uma área de preservação permanente, aquele que está edificando uma área pública municipal, estadual, federal, enfim, de forma irregular, ele também sofre as sanções. Então, ele também tem materiais apreendidos, ele também é autuado, ele também vai responder processo. Então, assim, é algo que é importante que a sociedade goianiense tenha em mente, de que há imperiosidade de se comprar um imóvel regular. Você identificar isso, porque, mais uma vez, a matrícula do imóvel, se ele está regular, se existe essa matrícula mesmo, você está comprando de um loteamento, advindo de um loteamento regular. Então, é imperioso que a sociedade tenha esse cuidado para que ela não venha sofrer aqueles que comprarem, não venham sofrer a ingrata visita, né, de uma operação como essa, enfim, de agentes como esse, ali, muitas das vezes, frustrando o seu sonho tão idealizado por muito tempo. Bom, doutor Carlos, como que a pessoa identificou, está achando, tem alguma coisa errada com esse lote que eu estou adquirindo, né? Quem deve procurar? Bom, primeiro é a confirmação se efetivamente o que ele comprou ali é algo irregular. Então, mais uma vez, buscar o cartório de registro local, onde, em tese, seu imóvel está matriculado, né? buscar informação, buscar, se ali não for suficiente, buscar a prefeitura local, falar assim: poxa, eu comprei um imóvel em tal lugar, um loteamento tal, esse loteamento existe mesmo. Qual que é a previsão de entrega das infraestruturas desse loteamento? Quando é que o empreendedor, o loteador ali vai ser obrigado a concluir a infraestrutura local? O que ele precisa me entregar? O que ele precisa? De fato, é uma ação de detetive, né? Você ir atrás, buscar identificar efetivamente se aquele imóvel que você adquiriu é ou não regular. Identificar, estando regular, aí é aguardar de fato a conclusão das obras, né? Se por um acaso o empreendedor não vem executar, você tem mecanismos para acioná-lo e obrigar ele a executar o que ele te prometeu. E por outro lado, se for um lote irregular, né, de fato, se conformar com isso, que caiu efetivamente numa situação de golpe, enfim, está ali em posse de algo irregular, ter a consciência que pode sofrer sanções com isso e, por sua vez,
há possibilidade, buscando um profissional adequado, identificar a possibilidade de se regularizar aquele imóvel, né? Então, é essa vertente que a gente direciona. Estando sendo irregular, buscar um profissional, verificar se efetivamente aquele imóvel é passível ou não de regularização. Não sendo passível de regularização, aí a orientação da minha parte é única. Para por aí, vai buscar seu ressarcimento perante o judiciário, indicar que você sofreu uma lesão, denunciar, isso é importantíssimo, denunciar aqueles envolvidos na sua venda, aquele que te vendeu, que estava ali obrigado como loteador, mas que na verdade não é loteador, né, é algo clandestino, e fazer as denúncias necessárias e buscar o ressarcimento, porque se envolver em área que não é legal, de fato, eu acho que é o pior dos cenários, porque ali você está na condição de também clandestinidade, você pode ser um agente infrator da lei e sofrer outras sanções que possam estar envolvidas ali com aquela atividade que você está executando, né? A edificação que você está executando, principalmente a crimes ambientais. Isso é algo que dá cadeia, dá prisão, então tem que tomar cuidado. Doutor Carlos, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que esse movimento contra os lotes ilegais é um movimento permanente, é um fórum permanente do lote legal, né? Muito obrigado pelas suas explicações. É um assunto, o tempo passou rápido, é um assunto realmente que toda a população deve ficar bastante atenta, né? Muito obrigado pela presença e pelas explicações. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui disseminando um pouquinho de conteúdo e ajudando as pessoas a comprarem lote regular, mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima oportunidade.